Todo mundo vai se sentir confortável para te tratar mal. Não importa a ocasião. É isso que acontece quando você cresce sem pai nem mãe. Oi, eu me chamo Beatriz e aqui nesse canal eu falo sobre saúde mental, sobre desenvolvimento pessoal e tento me reconstruir, corpo, mente e alma. Sinta-se convidado para fazer parte. Eu sou a primeira de 6 filhos que a minha mãe teve. Mas ela faleceu aos 27 anos, deixou todo mundo órfão. E o meu pai faleceu logo em seguida, mas ele já não morava mais com ela. A partir do momento que eu fiquei sem mãe, eu fui morar com a minha avó materna. Mas eu já vinha de idas e vindas entre a casa da minha avó e a casa da minha mãe. Eu desconfio que a minha mãe era bipolar, assim como eu sou, porque ela tinha picos muito diferentes da vida. Então, em alguns momentos eu estava morando com ela, quando criança, sendo feliz. Em outros ela surtava, me dava para minha avó e voltava a viver a vida de farra dela. Mas quando eu fiz 11 anos ela faleceu. E aí acabou. E eu comecei a morar só com a minha avó. Até os dias que eu saí de casa. E quando criança, eu sempre fui muito solitária. Sempre era muito sozinha. Mas todas as outras pessoas em minha volta, principalmente tias, se sentiam no direito de me tratar como bem quisessem. Logo, elas sabiam que eu não tinha uma mãe para se posicionar e dizer não faz isso com a minha filha. A minha avó, por mais que tentava dar o máximo, ela trabalhava muito e não era só eu. Éramos mais de 10 crianças em uma casa. Uma outra tia também tinha falecido e deixado mais filhos para ela criar. Então ela já estava dando o máximo dela. Ela também não podia policiar a forma que nós estávamos sendo tratados. Então era muito comum que, por exemplo, se eu tivesse uma roupa diferente ou alguma coisa e alguém quisesse, só pegava e levava. Porque eu não tinha exatamente como brigar pelaquilo. Era muito comum que as pessoas gritassem comigo para me fazer chorar por arrogância e eu não pudesse fazer nada, porque tanto faz, a minha avó estava muito ocupada, ela tinha dívidas a pagar, ela tinha coisas a fazer, ela não ia se importar com esse tipo de coisa. E isso acontece muito quando a gente cresce sem pai nem mãe. As pessoas à nossa volta se sentem no direito de nos educar, porque logo pensam, não tem pai, não tem mãe, a gente tem que dar uns gritos para se colocar no lugar, para entender. Então a vulnerabilidade de uma criança que cresce em uma família grande, mas que não tem a própria mãe e nem o próprio pai para guiar de verdade, ela vai acabar trazendo muitas dores futuras e criando muitos gatilhos desnecessários na vida. Hoje, adulta, eu enxergo tudo isso. Então, a gente aprende a ser muito mais independente do que as outras crianças, porque ninguém faz a nossa matrícula. A gente precisa sempre, pronto, no meu caso, eu pedia para um primo e me rematricular na escola quando era para renovar. Eu pedia sempre para alguém porque não tinha. A figura principal, materna ou paterna, não era presente, não estava lá, não podia fazer essas coisas por mim. Então eu aprendi a ser muito independente. Então eu sabia resolver minhas próprias coisas e dos outros. Com 11 anos eu já sabia ir para a lotérica, resolver coisas, pagar contas. Eu já sabia ir na caixa, sacar o Bolsa Família da minha avó. Quando era perto de fim de ano, a minha avó dava dinheiro e eu ia sozinha comprar minha roupa para usar no fim de ano. Isso com 11, 12 anos. Quando precisava de material escolar, da mesma forma, ela me dava dinheiro para eu comprar material escolar para todo mundo da casa, calçados. E isso cria uma independência muito grande na gente. Porém, isso cria um problema muito grande na vida adulta, que é não saber pedir ajuda. Então, por exemplo, hoje eu não sei pedir ajuda. Eu não sei recorrer a terceiros quando eu estou muito mal. Eu me viro, eu dou meu jeito. Eu tive 2 filhos e, por exemplo, durante o resguardo, eu não permito que as pessoas cuidem de mim. Eu não sei ser cuidada.
Eu nunca tive, então logo eu não sei como aceitar. Eu não sei receber elogios, então se uma pessoa elogia, eu penso que é mentira, que a pessoa tá zombando, zoando de mim, porque sempre foi assim. Eu não sou acostumada com muita companhia, com pessoas me oferecendo algo sem querer alguma coisa em troca. Então isso vem muito da infância tóxica que eu tive. E crescer sem mãe, principalmente mãe, cria um vazio no nosso coração que eu acho que nada supre. Me disseram que quando eu me tornasse mãe, os meus filhos iriam preencher esse vazio. Mas não foi verdade. Eles são boa parte do meu coração. Mas o vazio de não ter tido mãe continua lá. E eu acho que vai ficar lá até o dia que eu morrer. Mas, de toda forma, eu acho que hoje em dia os jovens valorizam muito pouco a presença da mãe. Eu sei que existem mães narcisistas, e isso é um assunto que deve ser validado. Mas crescer sem mãe nos muda como pessoa. Eu digo só, principalmente sem mãe, porque eu não tive pai presente, nem quando ele era vivo. Então, ele viveu até eu ter 15 anos e ele nunca se importou com a minha presença. Eu até ia ver ele às vezes, mas ele não se importava muito se eu estava lá ou não. Mas a presença de uma mãe, ela supre muitas coisas. Ela ensina, principalmente filhas mulheres, como vai ser a primeira menstruação, como coloca o absorvente, como faz, como lida com a cólica. Então eu não tive nada disso, eu aprendi sozinha. Tanto que no começo eu passei muito perrengue na escola com negócio de absorvente, de me sujar porque eu não sabia colocar direito. E aí a diretora ensinava, era sempre terceiras. E isso aí é uma coisa que com o tempo a gente vai criando uma casca contra a vida, contra o mundo. Porque a gente vai se podando. Porque a nossa personalidade ela vai ser sempre cortada pelas pessoas que estão em volta quando a gente é criança. Porque a mãe, ela vê uma criança florescer, ela ajuda. Já terceiros, como foi o meu caso, quando eu tentava florescer e ser quem eu queria ser, não podia, então eles iam me podando. Eu acho que isso influenciou muito até para eu ser essa pessoa tão depressiva como eu sou hoje. Mesmo sabendo que hoje em dia eu tô melhor, mas tem muito desse fator do passado. E as pessoas não valorizam mais as mães. É como se, principalmente meninas, minha mãe e minha amiga, eu me sinto no controle para falar como quiser. E aí às vezes eu vejo um filho, uma filha falando que tá de mal com a mãe e eu penso, quê? Eu levaria uma surra por muito menos. Eu sei que não dela, mas da minha avó, por exemplo, com certeza. Enfim, esse foi o vídeo. Eu queria trazer ele um pouquinho porque eu queria expressar um pouco desse sentimento que eu tenho em relação a como foi difícil crescer sem pai, sem mãe. Mas se vocês quiserem que eu traga algum tema diferente, deixem nos comentários. Se inscrevam para os próximos vídeos e até o próximo.